Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 2 ao dia 8 de novembro de 2021. Depois de algumas semanas sem conseguir gravar o Conselho dos Arcanos para vocês, hoje cá estou eu, finalmente conseguindo gravar esse conselho. Lembrando que algumas pessoas que me seguem aqui, mas não me seguem nas redes sociais ou no Encontros Astrológicos, por lá eu avisei que eu estou em obra, tá tendo pintura na casa inteira, então já faz 3 semanas que eu tô um pouquinho sumida das redes sociais, do canal do Encontros Astrológicos e aqui também, porque eu tô tendo que me dedicar bastante aos cuidados dessa obra, dessa pintura que está acontecendo aqui em casa, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender então o Conselho dos Arcanos pra gente para essa semana. O arcano principal que saiu aí pra gente foi a Imperatriz. E a Imperatriz, sempre que ela sai, ela indica que nós temos um período de crescimento, um período de prosperidade, um período de fertilidade, ou seja, é importante a gente prestar atenção no que está acontecendo dentro da nossa alma. O que a gente está sentindo, o que a gente está intencionando, o que a gente está pensando, como que a gente está agindo, o que a gente anda falando por aí, porque tudo isso, de certa forma, são combustíveis, forças geradoras de algo que a gente pode colher lá na frente. A gente está em uma semana de lua crescente no signo de Aquário. Lembrando que o signo de Aquário é um signo muito pragmático, muito realista, muito pé no chão, não é muito emocionado, por isso que a gente tem aí a rainha de espadas como a energia para a gente ativar, né? Ela está aqui como a energia para a gente ativar e a energia para a gente evitar. Saiu 4 de espadas, a gente vê que a gente tem muita energia de ar, né? Muita energia do elemento ar, da mente, da comunicação, do racional, da lógica, ativos. Só que o 4 de espadas, para a gente evitar, significa, nessa posição, estagnação, procrastinação, de certa forma pausa, relaxar, seria o descanso. Numa fase crescente não dá para a gente descansar, é uma fase desafiadora porque a gente precisa desenrolar muitos dos assuntos que a gente começou a desenvolver principalmente no início de um ciclo como na lua nova. Lembrando que a gente está na lua nova de Escorpião. Esse arcano principal, a Imperatriz, ela tem uma força análoga na astrologia, que é a Vênus. Lembrando que a Vênus está no signo de Escorpião também. Esteve juntinha ali na lua nova em Escorpião. Então, essa Vênus, ela está representando valores também. Ela está pedindo para que a gente olhe de forma profunda para aquilo que a gente deseja ter, construir, alcançar na nossa vida. Se a Imperatriz saiu, simboliza que existe a possibilidade de ganhos, de crescimento, de possibilidades, de oportunidades. Portanto, que a gente primeiro evite estagnar em algumas áreas ou deixar para depois, procrastinar e ativar a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é uma rainha extremamente lógica, justa, correta, fria, inclusive. Só que essa rainha, ela trabalha dentro daquelas linhas que são alcançáveis, dentro daquelas possibilidades que não são sonhos e fantasias que ficam ali no campo imaginativo. Ela quer realmente realizar as coisas e fazer as coisas dentro daquilo que é possível ser feito. Essa força, essa rainha, não fica chorando o leite derramado, não fica saudosista, apegada ao que passou. Muito pelo contrário, é aquilo que ela tem para resolver, ela é muito prática no sentido de o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que harmonizar, o que eu tenho que equilibrar, o que eu tenho que ajustar, qual é a justiça que eu preciso fazer aqui. E aí ela vai lá e faz. Se tem uma situação conflituosa, ela vai lá e resolve. Então, essa rainha, junto com a Imperatriz, está dizendo, olha, se você quer que algo cresça, a primeira coisa que é necessário ser feito é: evite o achismo das coisas. Evite perder tempo com coisas que não podem ser solucionadas, não podem ser trabalhadas de imediato, que não podem ser resolvidas de forma prática e realista. Aquilo que você pode fazer para resolver um conflito, para resolver um problema, faça aquilo que está ao seu alcance. Então a rainha está dizendo, olha, por mais que existam problemas aqui ou ali, o que ela pede é foca naquilo que precisa de um resultado
prático. Vamos ser práticos. Essa rainha está entre a energia de Virgem e Libra, dentro da mandala astrológica. Então, ela traz essas duas energias junto com ela. Imagina essas duas forças juntas num arcano que está dentro das águas, das emoções. Então, é aquilo. É hora da gente ser muito pé no chão e deixar de lado aqueles probleminhas que só tomam o nosso tempo, que só tiram da gente a paz, a possibilidade de crescimento. Sabe aquilo que atrasa a nossa vida? Essa semana é uma semana para a gente colocar de lado essas questões e olhar para as questões realmente práticas dentro daquilo que a imperatriz diz. Ou seja, se você quer prosperar, se você quer ter resultado, se você quer conquistar alguma coisa, se você quer identificar os seus desejos, saber como alcançar, fertilizar, nutrir esses desejos, esses sonhos, essas vontades, seja realista. Esteja pronto para dar a volta por cima, né? Porque essa energia também dessa rainha, ela dá a volta por cima. Ela pode ser bombardeada com coisas, sabe? Um monte de coisa pode mexer com ela emocionalmente, mas ela coloca tudo isso de lado e foca naquilo que precisa ser feito. Então, mesmo ela sendo bombardeada, você sendo bombardeado essa semana, estando com seu emocional abalado, ou de repente tendo aquela necessidade de descansar, de se desconectar, o que os arcanos estão falando pra gente essa semana, que é uma semana que não é de descanso, mas também não é pra gente abandonar a nossa essência, porque o oráculo que saiu aí pra gente, saiu a verdade interior, né? É o Inner Truth. Esse oráculo, ele fala da nossa luz interior, da nossa conexão com o nosso coração, com a nossa sabedoria interna, com o nosso eu superior, aonde a gente encontra insights, aonde a gente encontra clareza para as questões que precisam de resolução, que precisam ser trabalhadas, né? Então é dentro da gente que a gente encontra essa solução, é dentro do nosso silêncio, da nossa luz, da nossa paz interior. E como que a gente faz isso? Não é parando os trabalhos, é encontrando um tempo durante o dia, de repente, para fazer uma meditação, para calar as vozes, várias vozes da cabeça, né? Porque a gente está com o elemento ar muito forte, então a mente vai estar bastante ativa, porém, a gente está com uma rainha de espadas. A rainha de espadas pega e corta com a espada dela todos os pensamentos supérfluos e inapropriados para o momento. Ela é fria desse jeito, ela corta tudo que estiver ali atrapalhando ela alcançar aquele objetivo, chegar naquele ponto, encontrar uma saída, julgar uma situação para ser assim ou para ser assado. Esse é o papel da rainha de espadas. Ela consegue ser bastante fria, mas ela é muito justa, ela é muito correta e ela mexe justamente naquilo que precisa ser mexido. Só que é importante a gente lembrar que essa energia está aí para a gente ativar ou não, depende de como que você vai utilizar essas forças que estão aí, desses arcanos que estão aí para a semana. É importante também tomar cuidado para você não se tornar extremamente frio ou fria, pragmático demais, porque para se tornar cruel aqui é um pulo. É um pulo. Por isso que, de repente, o oráculo da semana está aí para a gente fazer, de certa forma, uma busca do nosso mestre interior, da nossa luz interior, para a gente entrar em contato com a nossa intuição, com o nosso sexto sentido, para a gente encontrar a nossa sabedoria interior, para poder não ficar tão duro e seco aqui. Porque nós estamos com a imperatriz, e a imperatriz é uma força muito empática, doadora e provedora. Então essa semana está pedindo, sim, sabedoria para que a gente saiba lidar de forma realista e pragmática com o crescimento que a gente deseja para a nossa vida, para os ganhos que a gente deseja na nossa vida, para aquilo que a gente deseja que cresça e que a gente colha lá na frente. Porque depois da imperatriz aqui, ela vai gestar estes desejos para nos dar os frutos lá na frente. E por isso, mais uma vez, essa é uma semana para a gente prestar atenção no que a gente tem dentro. Quais são as emoções, os sentimentos, pensamentos e ações que a gente está tendo e como está o nosso estado de espírito, porque o que a gente vibra dentro pode se transformar no fruto que a gente vai colher no signo de Touro, que é a lua cheia eclipsada que a gente vai ter
no signo de Touro, que inclusive Touro também tem a regência de Vênus. Então a gente está numa fase crescente para chegar lá em Touro e buscar tudo isso aqui, olha. São as riquezas, a prosperidade, a fertilidade, a abundância, a estabilidade, a segurança, a paz, a harmonia, a beleza, o bem-estar, tudo isso é representado pela imperatriz. Então a gente está, de certa forma, entregando para essa imperatriz os nossos sonhos, desejos, conscientes ou inconscientes. Por isso que é importante você ver como você está se sentindo. As nossas emoções são, de certa forma, um termômetro para saber se a gente está pendendo mais para o lado negativo da força ou para o lado positivo da força, né? Para que lado você está pendendo mais? As nossas emoções, o nosso estado de espírito mostra para a gente o que a gente está alimentando, o que a gente está nutrindo. Se você não quer nutrir sensações, sentimentos pesados e negativos, ou de repente indo aí para a energia escorpiana, para mágoas, feridas, ressentimentos, raivas, rancores do passado, essa é a hora de você trabalhar na transmutação dessas águas, inclusive de forma realista, muito pragmática, muito justa, muito correta, muito sincera com a gente mesma. Essa rainha é um poço de sinceridade. Imagina essa rainha olhando para sua cara e vendo você se auto-sabotar. Essa força não deixa a gente se auto-sabotar. Ou se, caso a gente se auto-sabote, aí tem o peso da rainha de espadas. E o peso dela, às vezes, pode ser alguém, alguma pessoa, principalmente da figura feminina ou do arquétipo feminino, jogando verdades na nossa cara, falando principalmente pra gente aquilo que a gente precisa ouvir para cair na real. Essa é a energia da rainha de espadas, né? Então, junto com o oráculo, essa semana é importante a gente ir em busca dessa luz interior para termos sabedoria para lidar com aquilo que a gente quer que cresça e que frutifique nas nossas vidas. A gente tem tudo para que as coisas deem certo essa semana. Portanto, que a gente não procrastine, que a gente se torne realista e verdadeiros com aquilo que a gente está vendo e com aquilo que precisa ser trabalhado. A gente está com a mente super apta a entender e compreender o que precisa ser regulado, o que precisa ser trabalhado, equilibrado, ajustado. Então a gente tem essa capacidade essa semana de resolver essas questões, mas não esquecendo da nossa luz interior, para a gente também não ficar muito duro e muito frio essa semana, tá bom? Gente, é isso. Esse é o conselho dos arcanos para essa semana que vai do dia 2 ao dia 8 de novembro de 2022. Eu desejo para todos uma linda semana, um período aí magnífico. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros com os arcanos que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.